Hi friends, how are you? Welcome to your English class. This is Teacher Felipe. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à terceira aula de inglês, ok? Very good. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre informações pessoais, né? Então, hoje, ao final dessa aula, você será capaz de, né? Share personal information with the verb to be. Então, compartilhar informação pessoal, uma informação pessoal, com o uso do verbo to be. Sim, hoje vamos falar dele, o tão famoso e às vezes temido verbo to be, e eu vou mostrar para vocês que não tem motivo nenhum para temer o verbo to be, que na realidade ele é muito simples, muito fácil de utilizar, ok? E aí eu separei 3 usos do verbo to be para a gente falar hoje. O primeiro, share personal information, então compartilhar uma informação pessoal. Share your location, compartilhar a sua localização, ou seja, dizer onde você está. E o terceiro, share how you are feeling. Então, compartilhar como você está se sentindo. Ao final dessa aula, você vai conseguir fazer essas 3 coisas utilizando o verbo to be, ok? E aí, ao final da nossa aula, como sempre, a gente vai ter uma conversa em inglês e eu vou fazer essas 3 perguntas para você, né? Essas 3 perguntas que você vai me responder utilizando o verbo to be que a gente vai aprender hoje, ok? Quais são as perguntas? Então já presta atenção aí, já se prepara, já vai pensando em como você vai responder essas perguntas em inglês ao final da aula, ok? A primeira pergunta é: What is your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Aí eu coloquei para vocês o exemplo da minha resposta. I am Brazilian. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. What is your nationality? I am Brazilian. A segunda pergunta. Where are you? Where are you? Onde você está? Where are you? Onde você está? E aí eu coloquei a minha resposta para vocês. I am in my house. I am in my house. Eu estou na minha casa. Neste momento estou na minha casa. Right? E aí a terceira pergunta. How are you feeling? How are you feeling? Como você está se sentindo? E eu coloquei a minha resposta. I am happy. Estou me sentindo feliz. Porque eu estou falando inglês com vocês. I am happy. Estou feliz. Alright? Então aí, olha para essas perguntas e já pensa como vocês vão responder essas perguntas ao final da nossa aula. Combinado? Bom, vamos lá então. Vamos falar do nosso queridíssimo verbo to be. Né? E aí o verbo to be é interessante porque ele é um dos únicos verbos na língua inglesa que tem conjugação. A maioria dos verbos da língua inglesa a gente não conjuga. Né? A gente conjuga ele para o passado e para o futuro a gente usa outra estrutura e acabou aí. Né? O português tem muitas conjugações, né? A gente muda o verbo dependendo da pessoa do discurso que tá sendo utilizada. Né? Aqui no inglês, isso vai acontecer com pouquíssimos verbos, né? E o verbo to be é um deles. O que é o verbo to be? Qual é o sentido que o verbo to be expressa? O verbo to be expressa 2 sentidos: ser e estar. Então a gente usa o verbo to be para falar daquilo que a gente é, né? Ou onde ou como a gente está, ok? Para falar de nós, para falar de outras pessoas ou de grupos de pessoas ou de objetos, animais, enfim, né? É sempre o sentido de ser e estar. No português, esses 2 sentidos estão separados em palavras diferentes. A gente tem um verbo para ser e um verbo para estar. No inglês, esses 2 sentidos estão juntos no mesmo verbo, no verbo to be. Mas, teacher, e aí como é que eu vou saber quando é ser e quando é estar? Né? Pelo contexto. Okay? O contexto vai dizer para a gente qual dos 2 sentidos está sendo empregado. Então, se eu falo, por exemplo, I am in my house, né? Então, eu estou na minha casa, existe ali minha casa, que é um lugar. Então, por esse contexto, você já consegue supor que I am significa eu estou, e não que eu estou dizendo eu sou na minha casa, né? Porque daí a frase não faria sentido, ok? Então é isso, o verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar. Eu separei aqui para vocês 3 sentidos, 3 usos principais do verbo to be. Então a gente usa o verbo to be para falar sobre what we are, o que nós somos. Então, for example, I am a teacher. Eu sou um professor. Where we are, onde nós estamos. I am in my house. Eu estou na minha casa. Né? Ou para falar como a gente está se sentindo, para falar dos nossos feelings, dos nossos sentimentos. For example, I am happy. Okay? E aí, se vocês olharem para a tela, vocês já vão ver o verbo to be sendo utilizado em muitas dessas frases.
Quando eu digo I am a teacher, eu sou um professor, olha aí o sentido de ser. Eu sou. Sempre que tem o sentido de ser ou de estar, tem o verbo to be. I am a teacher, eu sou um professor, I am, verbo to be. Ok? Simplesmente assim. Vou mostrar para vocês agora a forma, a estrutura do verbo to be. E aí, como eu disse, ele é um verbo que tem conjugação. Ou seja, a forma que ele tem, ele apresenta, vai depender de quem se fala, né? Da pessoa que a gente está utilizando na nossa frase. Então, eu posso falar, por exemplo, de mim, né? Quando a gente fala de si, eu uso o I, eu. Eu posso falar de você, então com quem se fala, aí nesse caso eu vou utilizar o you, você. Posso falar de uma terceira pessoa, he, ele, she, ela, ou eu posso falar de um objeto ou de um animal. Nesse caso, a gente utilizaria o it, ele ou ela, quando a gente não fala de pessoas, quando a gente fala de objetos ou de animais. Right? Então, isso aqui é o singular, as pessoas do singular. E a gente vai passar agora para as pessoas do plural. Então, a gente tem o we, nós, né? Então, é um grupo de pessoas na qual eu me incluo. We, nós. You, vocês, né? E aí percebam que tem dois you, né? Tem um you lá em cima, depois de I, e um you aqui embaixo no plural. Né? Por que a gente tem dois yous? Bom, muito simples. O primeiro you é o singular, você. O segundo you é o plural, vocês. E ele apresenta, então o you, né, apresenta essas duas formas, mas na mesma palavra. A gente não troca a palavra. E aí, de novo, teacher, como é que eu vou saber se eu estou falando você ou se eu estou falando vocês? Bom, pelo contexto. Né? Novamente, o contexto vai dizer para a gente qual é o sentido que está sendo empregado. E aí, finalmente, a gente tem o they, eles ou elas. Right? You, vocês, they, eles ou elas. Right? No plural. E aí, cada uma dessas pessoas vai ter uma conjugação diferente do verbo to be. Vou mostrar para vocês. I am, eu sou ou eu estou. Por exemplo, I am a teacher. Né? Eu sou um professor. You vai receber a conjugação are. Né? Você é ou você está. Por exemplo, you are in your house. Você está na sua casa. O he vai receber a conjugação is. Né? Ele é ou ele está. Ele está cansado. He is tired. She, da mesma maneira, vai receber a conjugação is. Ela é ou ela está. She is a doctor. Ela é uma médica. Né? She is a doctor. It. It, da mesma maneira, vai receber a conjugação is. Né? Isso é ou isso está. Né? Isso está sobre a mesa. It is on the table. Isso está sobre a mesa. Ok? Então aqui a gente tem as nossas possibilidades pro singular. Agora a gente vai para o plural, quando a gente fala de um grupo de pessoas, right? Ou de objetos, ou de animais. Okay? Então a primeira pessoa do plural é we, nós. We are. Nós somos ou nós estamos. We are in Brazil. Nós estamos no Brasil. You, vocês. Vocês são ou vocês estão. You are engineers. Vocês são engenheiros ou engenheiras. They, eles ou elas. They are, eles são, eles estão. Elas são, elas estão. Todos esses sentidos aí incluídos em they are. Por exemplo, they are excited. Eles estão animados. Alright? E, gente, é isso. Verbo to be é isso, né? Conseguiu entender a pessoa e a conjugação? Aprendeu o verbo to be. Não tem mais nada. Não tem mistério. Não tem motivo para temer o verbo to be. Right? Se eu entendi que o am vai com I, se eu entendi que o are vai com you, com we e com they, e se eu entendi que o is vai com he, com she e com it, eu entendi o verbo to be. Se eu entendi que o verbo to be significa ser ou estar, que a gente usa para falar daquilo que a gente é, ou de onde ou como nós estamos, eu entendi o verbo to be. Right? Estou com dúvida? Preciso estudar mais? Estuda isso. Estuda essa tabelinha que eu mostrei para vocês, right? Com as conjugações. Eu preciso ter na cabeça o quê? Que o I
se eu quiser usar o verbo to be, né, vai ser acompanhado do am. Que o you vai ser acompanhado do are. Que o he, o she e o it vão ser sempre acompanhados do is, right? E o we, you e o they sempre acompanhados do are, se a gente quer expressar o sentido de ser ou estar. Ok? Beleza? Lembra que no final da aula a gente vai fazer essa prática de conversação, então já vai pensando como que vocês vão me responder na nossa conversa no fim da aula. Alright? Vamos fazer aí uma atividade prática de compreensão. Deixa eu ver onde eu boto minha câmera. Acho que é aqui em cima, né? Pô. Então eu coloquei ali para vocês algumas frases de exemplo e algumas imagens que estão representando essas frases. Será que a gente consegue fazer essa correspondência? Né? Então a primeira frase está correspondendo a mim, a minha situação. I am a teacher. Eu sou um professor. A segunda frase, eu estou supondo, estou adivinhando, que corresponde à sua situação nesse momento. You are in your house. Você está na sua casa. Estou supondo que você esteja na sua casa. Okay? You are in your house. Você está na sua casa. E a próxima frase? A gente tem ali o he is tired. Né? Qual das imagens na tela representa essa frase? Vou dar um segundinho para você pensar. The image that represents is image number 2. He is tired. Very good. A próxima frase. Next sentence. She is a doctor. She is a doctor. Right? Qual das imagens representa essa frase? Image number 6. She is a doctor. Ela é médica. Very good. And then, a próxima. It is on the table. It is on the table. Right? Qual das imagens representa essa frase? Image number 3. Very good. Right? Está sobre a mesa. Isso está sobre a mesa. Right? Então aqui a gente tem o nosso exemplo clássico, right, da frase do cursinho de inglês, que é o The book is on the table. Right? O livro está sobre a mesa. Então aqui a gente tem o it, porque a gente está falando de um objeto e não de uma pessoa. Ok? Very good. Passando para o plural agora. We are in Brazil. Qual das imagens representa essa frase? We are in Brazil. Image number 4. Very good. Nós estamos no Brasil. Próxima, next sentence. You are engineers. You are engineers. Which image represents this sentence? Qual imagem representa essa frase? Image number 5. You are engineers. Very good. Vocês são engenheiros. And then finalmente, the last sentence. They are excited. They are excited. Image number 1. They are excited. Right? Eles estão animados. Very good. Amazing. Perfect. Vou dar um segundinho aí para vocês pensarem, porque agora a gente vai ter a nossa prática de conversação. Right? Então lembra que lá no começo da nossa aula eu apresentei para vocês 3 perguntas e vocês vão me responder utilizando o verbo to be. Right? Então a gente vai compartilhar 3 informações pessoais sobre, né, uma informação sobre nós, uma informação pessoal, onde a gente está, né, e como a gente está se sentindo. Ok? Estão prontas e prontos para a nossa prática de conversação? Vamos praticar? Very good. So here we go. Hello, my dear. How are you? My first question for you is, what is your nationality? Amazing. My second question for you is, where are you? Very good. And my third question for you is, how are you feeling? Amazing. Very good. Well, bye-bye. See you later. Pronto. Mais uma conversa, mais uma prática de língua inglesa concluída com sucesso. Me conta aí, como foi? Conseguiram utilizar o verbo to be para responder essas 3 perguntas? Right? Espero que tenha sido tudo certo. O verbo to be, como eu disse, não tem mistério nenhum. Às vezes ele tem uma fama de ser temido injustamente, na minha opinião, porque ele é muito simples, muito fácil de ser utilizado e muito importante para a gente, né? Então a gente fala bastante sobre ser ou estar quando a gente está falando qualquer idioma, ok? So that's all for today. Thank you for watching this class. I hope you have a good one, and I'll see you next time. Bye bye.